Oi pessoal, nesse vídeo eu quero falar mais sobre hipnose e histeria, pegando dois textos do início da produção do Freud. O primeiro é simplesmente chamado Hipnose, de 1891, e o segundo é Um Caso de Cura por Hipnose, de 1892. Relendo Freud, então, como eu tenho feito, eu observo isso. Ele me lembra o que Freud fala sobre o hipnotizador e aquele também que faz a sugestão sobre, no paciente hipnotizado. E o paciente, essa situação de hipnose e sugestão, me lembrou o cantor da Ilíada e da Odisseia, na Grécia Antiga, para um público que ouvia esse cantor e era imantado por ele, né? Como o Platão sugere, eu vou seguir a sugestão do Platão, que está no Ion, diálogo dele chamado Ion. O cantor dos poemas, ele é aquele que ouviu os poetas, e os poetas ouviram das musas. Então é como se as musas fossem um imã ao qual estão presos os poetas, Homero e Hesíodo principalmente, né? E aos poetas estão presos os cantores dos poemas, como mais um elo. E os últimos a se prenderem nessa cadeia, se prenderão aos cantores, são o público. O público está preso aos cantores pelo que eles ouvem. Essa voz, a fala dos cantores é a fala dos poetas, que é a fala das musas, a fala do que as musas viram, né? Esses acontecimentos dos tempos heróicos, né? Ali na ponta os cantores falam essa voz de origem divina, né? Que ecoa do longe, e no que eles falam, eles cativam o seu público. Eles formam um envoltório, né, no seu público, um envoltório sonoro. Lembrando que o que as musas viram, os homens ficam sabendo através da fala, dos ouvidos da fala, né? Então, isso me lembra o que o Freud fala sobre a hipnose, que a hipnose é uma prática tratada como, na época dele, tratada com descrédito por médicos e por pacientes, mas que ela é simplesmente uma indução, uma sugestão por parte do paciente, por parte do médico, para que o seu paciente entre num certo estado de sono. Apenas isso. As sugestões do médico são para que o paciente siga as etapas do adormecimento. E depois que o paciente atinge esse estado, o médico fará sugestões para que sejam desfeitos os sintomas do paciente. Sugestões que devem ser feitas de forma taxativa, confiante,
O médico tem que confiar na hipnose, nas sugestões que ele dá durante a hipnose. O médico tem que acreditar. Ele não tem que... É uma questão de crença. É uma questão de entendimento, necessariamente. Por isso me faz lembrar um trabalho dos poetas e cantores, como o Ion explica, como Platão diz para o Ion, né, no diálogo chamado Ion. O Ion, ele é um cantor dos poemas da Ilíada e da Odisseia, né, dos poemas homéricos. Ele não tem uma arte desse canto. Ele não tem uma... Ele não sabe navegar, ele não sabe comandar exércitos, mas ele canta sobre essas coisas. Como pode? Porque ele é inspirado. Ele recebe a voz de algum lugar e a profere. É como o médico que pratica a hipnose. Ele deve acreditar na eficácia dela, de que sugestões que se dá ao paciente quando ele está hipnotizado o curam, né? Livram o paciente dos sintomas. E o paciente também inicialmente não acredita na hipnose, não é público para a hipnose, mas não tem problema se não acreditar na hipnose. O paciente, o médico tem que fazer o paciente receber as sugestões dele, mesmo que o paciente não acredite na hipnose. O paciente precisa se submeter, depois de ter feito outras formas de ter tentado outras formas de tratamento e não ter conseguido, óbvio, né? Então, aí o médico que faz hipnose é chamado e a princípio desconfia, né, da hipnose, ou até o fim desconfiará, como é o caso que o Freud vai apresentar, e eu vou falar logo mais. O paciente pode continuar a se acreditar, mas ele pode ser livre, se ver livre dos sintomas. Histéricos ou neurastênicos, né? O paciente não precisa acreditar na hipnose, não precisa acreditar, mas ele tem que ter confiança. Confiança em quê? No médico, né? Como eu disse, o médico, ele induz o paciente a que ele entre num certo estado diferencial de vigília, parecido com o do sono, né? E o médico vai fazer de forma taxativa sugestões de que o paciente vai se ver livre dos males que o afligem, de que o paciente vai conseguir se livrar desses males, e depois que a hipnose é dissipada, quando o médico também diz para o paciente, agora basta desse estado de hipnose, o paciente acorda, melhor, desperta, né? Muitas vezes não lembra o que aconteceu durante a hipnose dele, e pode ter o resultado que foi sugerido pelo médico durante a hipnose. O caso que o Freud comenta é de uma mulher entre 20 e 30 anos de idade
e teve 3 filhos, um em cada ano, né? No primeiro filho, o Freud já conheceu quando ela teve o segundo filho. Mas quando ela teve quando ele a conheceu, ele ficou sabendo o que aconteceu quando ela teve o primeiro filho. Ela tinha um estado de saúde aparentemente normal, né? E quando a criança nasceu, a mãe queria amamentar, tinha a intenção de amamentar a criança, segundo ela falava, mas na hora que ia tentar amamentar, ela não conseguia, porque ela sentia uma dor terrível no seio, ou porque ela não, e também porque ela não conseguia se alimentar, né, o bastante para ter forças para amamentar, e ela também não estava conseguindo dormir bem. Essa mulher estava com aversão aos alimentos e não estava conseguindo dormir bem. E ela sofreu tanto disso, né, que teve de deixar o seu filho ser amamentado por uma ama de leite. Quando isso aconteceu, quando ela teve o segundo filho, aconteceu a mesma coisa. Aí a família chamou Freud, né, para ver o que ele podia fazer por ela. Ele encontrou a paciente irritada porque, apesar dela ter intenção de amamentar, ela não conseguia. Então, e aí com os mesmos problemas, né? Uma dor forte no seio, uma total aversão aos alimentos e insônia. Então o Freud a hipnotizou, né? Durante a hipnose disse que ela iria conseguir amamentar o filho dela. Você vai amamentar o seu filho. Você, hoje à noite, vai se alimentar normalmente, vai amamentar o seu filho e vai dormir muito bem. Agora, acorde. Olha como as sugestões são taxativas. São como se o hipnotizador estivesse falando com falando para alguém que não é exatamente a mesma coisa que a paciente que está na frente dele. Porque a paciente está entre a intenção frustrada, né, e a incapacidade dela de realizar a intenção dela. E como é que o Freud fala? Como é que o hipnotizador fala? Você vai comer e vai amamentar e dormir, como se ele estivesse falando com alguém que conseguisse isso. Com o que o Freud está falando? É como se o cantor ele fala de uma voz que veio de longe e transmite ao público, é como se o hipnotizador estivesse falando para algo que está longe. Né? Algo misterioso que acontece ali com a paciente, ao qual o hipnotizador se dirige.
como se fizesse uma prece, como se estivesse a iniciar um canto. Lembra do início da Ilíada? Canta, ó deusa, a cólera de Aquiles? Da mesma forma, o hipnotizador diz: você vai se alimentar, amamentar o seu filho e dormir. Quando o poeta falava canta, ó deusa, a cólera de Aquiles, ele está fazendo uma exortação, além de invocar a musa, ele está exortando a música para que ela cante, e ela cante um tema, a cólera de Aquiles. O hipnotizador exorta alguém ali, naquele momento da hipnose, para que ela deixe a paciente realizar a intenção dela. E aí, depois da primeira hipnose que o Freud faz nessa paciente, Freud vai para casa, né? No dia seguinte, ele volta para casa da paciente e ele fica sabendo, a família diz, sem nenhum espanto, que simplesmente a paciente comeu normalmente, amamentou o seu filho sem sentir dor nenhuma e dormiu muito bem. A família falou isso sem espanto. Mas isso foi na noite anterior, quando o médico saiu. Mas naquela manhã, os sintomas tinham voltado. A paciente recusou as comidas da manhã, né? E não estava conseguindo amamentar o seu filho. A dor no seio voltou. Então, só na véspera, os sintomas saíram, tinham voltado. Então, numa nova hipnose, Freud foi mais taxativo ainda. Falou assim: você vai dizer para a tua família, vocês querem que eu morra de fome? Como vocês esperam que eu amamente meu filho se vocês não me dão comida? Me deem comida. Aí Freud encerrou a hipnose, foi para casa e depois ele ficou sabendo, porque a família dela não disse que não precisava voltar, mas ele ficou sabendo que a mulher naquela noite exigiu comida. O paciente não lembra a sugestão do médico, tá? Que o médico faz durante a hipnose. Mas aquilo teve um efeito da paciente de fazê-la exigir comida. E conseguir alimentar o seu filho, realmente conseguir dormir. E ela não teve mais problemas, pelo que o Freud soube, com esse segundo filho. Mas no ano posterior, quando a paciente teve o seu terceiro filho, a família dela voltou a chamar o médico, voltou a chamar Freud. Porque ela estava com os mesmos problemas. E quando o Freud encontra a moça, ela está muito zangada, porque ela não conseguia vencer a si própria. Ela não conseguia vencer a sua impotência. Ela se via impotente, ela queria amamentar, mas ela estava com os mesmos sintomas, mas ela estava irritada porque não conseguia vencer os seus sintomas sozinha. E tinha que novamente recorrer ao médico. Freud a hipnotizou, dando as mesmas sugestões, que eliminaram os sintomas novamente. Segundo Freud, provavelmente a paciente nunca aceitou a hipnose, mas o fato é que foi ajudada por ela. Não precisa aceitar a hipnose. Você não precisa aceitar
as histórias que você ouve. Não precisa acreditar nelas. Você precisa escutá-las. Escutar as histórias tem um efeito. Assim como se você é um paciente, como diz o Freud diz, recomendável para a hipnose, é um paciente que não tem uma lesão orgânica, é um paciente com um problema psicológico funcional. Esse paciente precisa escutar sugestões sobre a hipnose. Para explicar o mecanismo psicológico da histeria, o Freud diz o seguinte, que o paciente tem a intenção de fazer alguma coisa, mas tomando a neurose como um todo, e aí a neurose para o Freud tem dois tipos, né? Tem a neurastenia e tem a histeria. O paciente neurastênico, ele tem uma fraqueza da vontade. Ele tem a intenção de fazer alguma coisa, mas ele tem uma expectativa de que ele não vai conseguir. E essa expectativa, essa ideia, ela continua no eu do paciente. Isso fazendo com que o paciente ele fique em dúvida se vai conseguir ou não. Porque ele quer fazer, mas ele acha que não vai conseguir. E depois, e essa é a batalha dele. A batalha que não sai da consciência. Eu quero fazer, mas sou fraco demais para fazer. Eventualmente o paciente pode conseguir fazer. A histérica não. A histérica tem a ideia, tem a intenção de fazer alguma coisa, mas quando ela está na situação de fazer aquela coisa, vem os sintomas físicos que dizem: sou impotente, esses sintomas me impedem de fazer, eu sou impotente em relação a eles. Como é que surgem esses sintomas físicos? É porque a ideia de contra-expectativa sai da consciência e vai para algum lugar que o Freud ainda não explora, mas vai para algum lugar, sai da consciência, vai para algum lugar e inerva o corpo, fazendo com que se manifestem sintomas aversivos, sintomas aversivos às coisas, sintomas que pervertem a vontade do paciente de fazer aquilo. Ele não tem uma fraqueza da vontade como o histérico, como o neurastênico. Ele tem uma perversão da vontade. A vontade dele é virada do avesso e jogada contra ele, contra a vontade consciente dele. Como? A contra-expectativa sai da consciência, inerva o corpo, produzindo sintomas físicos que fazem com que o paciente se diga incapaz de realizar a intenção dele. A hipnose, ela vai atacar essa contra-vontade que inervou o corpo, dizendo: você não vai sentir dor no corpo, você não vai sentir inapetência, você não vai sentir dificuldade de dormir. Então, sintomas físicos não aconteçam. Sintomas físicos não aconteçam. Então, não tome esse caminho de inervação no corpo ou para a ideia de contra-vontade, né? Não tome esse caminho de inervar o corpo. E a ideia da intenção, o hipnotizador fortalece. Você vai amamentar o seu filho.
Isso pode não ter efeito na primeira sessão, e na segunda, na terceira e na quarta começa a ter algum efeito, né? Tem um parágrafo aqui que diz o seguinte: a ideia contrastante à intenção do paciente, ela é forte, enquanto a intenção do paciente é fraca, né? O paciente ele tem um cansaço mental, ou o paciente tem um cansaço mental geral? O paciente tem um cansaço mental geral, por isso ele não consegue realizar a intenção dele. Aí o Freud diz: eu replicarei com a hipótese de que esse cansaço é apenas parcial. Estão esgotados aqueles elementos do sistema nervoso que são a base material das representações associadas à consciência primária. O que está esgotado é a base material das representações da consciência. As representações excluídas dessa cadeia de associações conscientes, né, do eu normal, as representações inibidas e suprimidas não se acham esgotadas e por isso prevalecem no momento da disposição histérica. No momento em que a mulher vai amamentar, o Freud diz que ela é uma histeria de ocasião, né? No momento que ela vai amamentar, as representações de que ela não vai conseguir, elas que foram excluídas do eu, das associações de representação que estão no eu normal, foram excluídas, foram inibidas, elas estão inervando o corpo, elas estão bem potentes. Não se acham esgotadas e por isso prevalecem no momento da disposição histérica. Elas prevalecem sobre a paciente no momento da disposição histérica. Então, é como se a histérica ela fosse, com essa dissociação que acontece da consciência dela e que a deixa à mercê de uma ideia que tem muito mais força do que a ideia consciente dela. Isso é como se ela tivesse sujeita a uma força superior, pode-se dizer a um gênio, né, ou uma divindade que ocorre no momento em que ela quer fazer tal coisa, pervertendo a vontade dela. É para essa divindade, é para esse gênio que o Freud vai falar: não haja, não iniba o que essa pessoa quer fazer. Não iniba. Freud está se dirigindo a... Talvez não valha a pena também personalizar isso, mas o Freud ele está se dirigindo a esse efeito que o paciente
ocorre no paciente, esse efeito de dissociação da ideia, que se torna mais forte do que a ideia consciente dele, Freud está se dirigindo a esse funcionamento, dizendo para ele não acontecer. Esse funcionamento que é mais forte do que o funcionamento consciente do paciente, o Freud está dizendo não faça. É como o cantor falando para um Deus, ou como alguém pedindo alguma coisa para um Deus, né? Você é taxativo. Você não está dando ordem. Diga-me se eu vou conseguir vencer tal guerra. Se eu vou conseguir vencer uma guerra contra Esparta. Diga-me, Apolo. Deus nenhum, na Grécia Antiga, tratava isso como arrogância, né? Aí o Freud para paciente que está com esse funcionamento de exacerbação de uma contravontade, né? Não haja contravontade. Não provoque esses sintomas. A paciente é um campo de disputa entre ideias conscientes e ideias inconscientes. Nem sempre o paciente consegue sugerir coisas para si próprio e fazer. Pode precisar do médico para hipnotizar o paciente, ocupando o lugar dele, daquele que vai sugerir as coisas para ele. Sugerir para que se enfraqueça um lado dos combatentes e o outro se fortaleça. Tá? Então é isso. Ficamos por aqui.